Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para dar sequência ao nosso estudo da obra de Martins Peralva, Mediunidade e Evolução. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 24, Aqui e Além. Em qualquer consideração sobre a mediunidade, não te esquives à inspiração, campo aberto a todos nós e no qual todos podemos construir para o bem, assimilando o pensamento da esfera superior. Não é apenas quando estagia na reencarnação que o homem recebe dos mananciais de Deus a assistência de que necessita. O amparo divino, generoso e compassivo, faz-se minuto a minuto em nossa existência, na terra e fora dela. Bom, aqui a gente recorda, aquele ensinamento que nós tivemos aí na nossa casa, no Cultivadores do Evangelho, nasceu uma criança, nasceu um médium, E nós estudamos também no capítulo passado que nós temos essa centelha, no nosso perispírito, que é essa capacidade, essa percepção do mundo extracorpóreo. Então, todos nós, alguns em graus mais singelos, menos perceptíveis e outros em graus maiores, nós conseguimos entrar em relação, sentir a presença, sentir a inspiração, sentir a orientação dos benfeitores espirituais, aqueles que estão perto de nós. Porém, aqui a gente usou os benfeitores espirituais. Porém, na realidade, o que a gente consegue sentir de percepção é aqueles que estão à nossa volta. Daí o ditado, semelhante atrai semelhante, aplica-se muito bem nesse sentido. Nós somos duas comunidades, uma de encarnado e outra de desencarnados. E os nossos pensamentos, a nossa conduta, a nossa postura moral, ela é quem seleciona aqueles que estarão à nossa volta, aqueles que estarão nos orientando, Então, a gente consegue captar de acordo com a sintonia que a gente vai estar. É igual um rádio, Você vai lá, escolhe a estação da música que mais lhe agrada. Se aquela música que está tocando não te agrada, você pode mudar a estação. Assim somos nós. Só que essa mudança de estação, ela depende da nossa mudança de postura também. Então, a gente vai perceber os conselhos no bem, os conselhos que nos fazem caminhar, no sentido da nossa melhoria íntima, da nossa renovação moral. Porém, para isso, a gente precisa de um treino, de um preparo, a gente precisa estar com a mente, com a consciência limpa, a gente precisa estar estudando, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, a gente precisa estar promovendo a higiene mental, através de boas leituras, através da escolha daquilo que a gente quer ouvir, através da escolha daquilo que a gente quer ver, daquilo que a gente quer falar. Então, a gente tem essas escolhas. Se a gente começa a nos melhorar nesses pequenos detalhes da nossa vida, que é o orai, e se recolhe em prece, nós teremos ao nosso lado semelhantes desencarnados, que vai nos auxiliar também para o bem. O capítulo 25 do Evangelho, eu separei aqui para a gente também fazer uma leitura, porque ele vem bem dentro, do nosso contexto de estudo de hoje, aonde ele fala: o amparo divino, generoso e compassivo, faz-se minuto a minuto em nossa existência na terra e fora dela. Se a gente buscar o recurso do Evangelho, ele vem falando para nós, no capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima, buscai e achareis, é análogo a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência.
Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, da sua inteligência, aumenta a sua moral, se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Dando sequência ao capítulo 24, aqui e além, né? Durante a vigília, enquanto trabalha e luta, aprende e sofre no labor diuturno, o homem encarnado age custodiado pelos amigos anônimos da espiritualidade, que lhe respeitam, contudo, o livre-arbítrio. Mais uma vez aqui, né, a gente vai lembrar que o que define essas companhias espirituais são o nosso padrão vibratório, ou seja, a maneira com que a gente se comporta diante das dificuldades, a maneira com que a gente olha a vida de modo agradecido, vai trazer para perto da gente espíritos que têm o interesse por nos auxiliar, mas eles sempre vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Ou seja, nenhum deles vai chegar para nós e falar, faz isso, faz aquilo. Porque se eles fizessem isso conosco, eles, além de estar interferindo no nosso livre-arbítrio, estaria nos furtando a oportunidade de melhoria, de tomar decisão, de poder agir e ter um mérito sobre essa ação. É igual uma criança. Quando você impede ele de fazer o dever de casa, né? Uma criança aí na fase de alfabetização, você vai e faz o dever para ele, para que ele possa se sair bem naquele momento. Você está impedindo ele de poder aprender, né? Então, a espiritualidade, ela também faz isso conosco. Ela nos auxilia, ela nos inspira, mas ela não conduz, não faz a nossa tarefa, ela não toma as decisões por nós. As decisões, nós precisamos ser responsável por eles. Nós precisamos ser protagonista da nossa história e não fantoche, mas sim protagonista. Então, espíritos bem intencionados, benfeitores, eles sempre vão deixar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade para escolher, para resolver. Por isso é tão importante a gente estudar, para ter o discernimento entre o certo e o errado e as nossas escolhas serem conduzidas de uma forma mais proveitosa nessa reencarnação. Segundo noticiam benfeitores espirituais, mais ou menos 1/3 dos emissários divinos ligados à crosta terrestre permanecem em atividade, ajustando-nos carinhosamente os passos vacilantes. Nessa parte aqui, eu fiz uma anotação quando eu li pela primeira vez, né, que é referente ao nosso lar, ao nosso local de trabalho, né, a nossa casa espírita, a nossa vizinhança, são todos eles locais abençoados para o reencontro dos inimigos íntimos. Então, neste momento, a gente precisa também ter esse discernimento de querer conviver bem com aqueles que estão à nossa volta. Porque a inspiração que a gente tem dos benfeitores é para que vivamos em harmonia. Quando a gente é influenciado psiquicamente para viver brigando, para viver guerreando, às vezes são os nossos desafetos que a gente deixou com que essa antena mental captasse mais a sintonia deles do que a dos outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até que ponto eu estou me irritando? Até que ponto eu não estou sendo maleável às coisas que estão me acontecendo no dia a dia?
Durante o repouso noturno, um exército de cooperadores invisíveis, despreocupados com a própria identidade, dispensa ativa e incessantemente assistência educativa e consoladora aos encarnados que dormem. Quem precisa de repouso, descanso, é o nosso corpo. O nosso espírito não. Ele não precisa estar dormindo enquanto o nosso corpo descansa. Então, ele utiliza dessas oportunidades de relaxamento dos laços que une ele ao corpo para que ele possa encontrar com seus semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Então, é nesse momento que os benfeitores, muitas vezes, conseguem entrar em contato conosco, nos passar alguma orientação, nos passar alguma diretrizes, nos aconselhar, assim como também é esse momento que aqueles nossos desafetos desencarnados utilizam para nos torturar, para nos perseguir. E como que eu faço para poder definir qual que é a companhia, qual que é o encontro que eu vou ter no momento do sono? É me preparando para dormir, é me mantendo em prece, em oração, em vigilância, né? Mais uma vez aqui, o orai e vigiai. Nesse momento, eu preciso me preparar para que eu possa dormir, pedir para que nesse momento eu tenha a paz necessária, para que o meu anjo guardião venha para perto de mim, para que a espiritualidade que me deseja, que deseja cooperar comigo na evolução dessa encarnação, que possa estar vindo ao meu encontro e que possa estar me aconselhando. Se eu durmo de qualquer jeito, se eu durmo depois de uma briga, se eu durmo depois de um filme de terror, ou de uma leitura de mau gosto, ou de um momento de fofoca, ou de uma embriaguez, eu não estou preparada para que meu espírito encontre com espíritos que vão me auxiliar, né? Pelo contrário, eu estou preparada para entrar em relação com aqueles que às vezes não querem o meu bem. Por isso, muitas vezes, os pesadelos, por isso, muitas vezes, as noites mais caóticas, às vezes, as noites que a gente levanta numa canseira, porque às vezes a gente não se preparou. Nem sempre por conta disso. Às vezes a gente se prepara, mas são encontros necessários também para que a gente possa evoluir. Então, às vezes eles vão acontecer e encontrar um amigo é muito diferente de que, às vezes, encontrar um adversário. O adversário, ele faz com que o nosso coração palpita de um jeito diferente. Seja o coração do encarnado, do desencarnado, daquele que está livre no momento do sono, né? Essa palpitação, ela existe, ela é ali o reflexo de um sentimento. Liberados parcial e provisoriamente dos laços que prendem o espírito, a matéria densa, temos oportunidade, sob o amparo desses abnegados servidores do Cristo, de retificar pensamento, de modificar atitudes e de aprender mais. Foi o que a gente acabou de falar, né? Se a gente se prepara para dormir, tem aí o merecimento de encontrar com esses amigos espirituais, a gente vai ter a oportunidade aí de retificar pensamentos, né? De modificar as nossas atitudes. Às vezes a gente deita tão contrariado com alguma história, com alguém, e depois de uma noite relaxante de sono, a gente consegue acordar e ver que aquilo ali era mais um problema na minha cabeça, uma grandeza de proporção na minha cabeça do que de realmente existia. Isso é porque às vezes alguém lá nos chamou atenção amorosamente e fez com que a gente pensasse de uma forma mais lúcida, né? Mais inteligente, né? Mais evolutiva, né? De uma forma melhor do que a gente estava pensando antes de dormir. É infinita a bondade do Mestre funcionando em nosso favor. Jesus nosso exemplo aí, nosso mestre, irmão maior, nosso exemplo aí, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é infinito, o amor dele por nós. Então, ele nos permite auxílio o tempo inteiro. Ele sempre está ao nosso lado. Nos momentos difíceis da nossa vida, muitas vezes ele está ali, né, nos carregando nos colos.
e nós é que às vezes nos afastamos dele. Quando finalizamos pela desencarnação, a romagem pelos caminhos terrenos e ingressamos na vida espiritual, não cessa, não se interrompe a ajuda dos benfeitores. Então nós temos ali aquela equipe de amigos espirituais, né, que velam por nós, que nos auxilia, que nos dão apoio. E isso não só quando a gente está aqui no reencarnados, não. Quando a gente desencarna, eles também pedem por nós, eles também fazem prece, eles também buscam a oportunidade de estar vindo ao nosso encontro. Mas o encontro com esses benfeitores vai depender da história que a gente está traçando aqui. Vai estar dependendo de quais são as sementes que a gente está plantando. São dependentes delas que a gente vai ver o que a gente vai colher. Se vai ser possível o nosso encontro com os benfeitores ou se vai ser permitido, naquele momento de ingresso à vida espiritual, o encontro com os nossos desafetos. Se eu plantei amor, se eu plantei generosidade, se plantamos, né, o auxílio ao próximo, tudo isso ele vai ser contabilizado a nosso favor. Então, mesmo a gente tendo as nossas dívidas de passados distantes, e mesmo a gente querendo resgatá-la no futuro, nós vamos ser merecedores de receber o auxílio desses amigos espirituais. Eles não vão isentar as nossas dívidas, mas eles vão nos auxiliar como pagar de uma forma benéfica a nós e aqueles que estão à nossa volta. Para os desencarnados em desequilíbrio, a compaixão é esclarecedora, buscando adaptá-los à nova habitação. Então, nesse quesito aqui, a gente lembra muito das nossas reuniões de segunda-feira, que é a reunião de desobsessão. Quantos irmãozinhos nossos a gente teve a oportunidade de receber, que na maioria não sabe que desencarnou, alguns outros não aceitam, e a espiritualidade eles vêm de modo muito amoroso, uns intercedendo, né, por outros, os amigos buscando interceder pelos que lhe foram caros, que aqueles que conviveram, que tocaram mais intimamente seu coração, eles trabalham na espiritualidade para merecer nos ajudar aqui. Mesmo a gente às vezes não percebendo, não vendo, eles endossam para nós novas reencarnações, eles endossam para nós a oportunidade de estar nos levando nessas reuniões de desobsessão, para que a gente possa ouvi-los e eles serem orientados para que sigam a nova etapa da sua vida. E aqui ele vem falando, né? Martins Peralva traz aqui para nós de modo muito esclarecedor que essa ajuda, ela chega através de passes magnéticos, reconforto e outras providências indicadas pela nossa posição mental. Porém, tanto nós reencarnados quanto os desencarnados, eles precisam querer essa ajuda, né? Nada é imposto. Tudo é questão de merecimento, né? E de vibração. Que eu estou querendo ser auxiliado, esse auxílio ele vai chegar se eu também estender minha mão. Ela é uma mão que se estende, eu também tenho que estender a minha de volta, porque ninguém vai me pegar e me obrigar a fazer nada, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Para os que ostentam o título de obreiros dedicados, escolas espirituais, amparando mais e instruindo melhor, a fim de continuem operosos na tarefa de edificação. Nessa parte aqui a gente lembra da obra de André Luiz, né? Lembra do próprio André Luiz, que a partir do momento em que teve consciência que algo maior do que ele existia, que teve a percepção dos amigos espirituais que estavam ali do seu lado, querendo lhe auxiliar, que pôde sentir a presença amorosa da mãezinha dele, ele conseguiu mudar o padrão vibratório, foi levado para o nosso lar, foi tratado das suas enfermidades que ainda tinham marcas muito presentes no seu perispírito, e a partir disso, por ele mesmo, ele viu a necessidade de ser útil, a necessidade de ajudar, de trabalhar, de servir.
E ele teve inúmeras oportunidades na Câmara de Retificação, teve outros trabalhos do qual ele pôde fazer no nosso lar, e agora nós estamos no livro Os Mensageiros, e nós vemos que ele está num processo de estudo, de aprendizado. Ele vem ouvindo histórias verídicas para que ele possa construir uma bagagem educativa, para que ele possa tirar dessas histórias, relatá-las, né, para nós, e que a gente possa utilizá-las como exemplo para diminuir os nossos erros, para verificar onde estão as nossas falhas e tentar não cometê-las. É palavra de Jesus que se confirma, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. O que ele vem falando aqui? Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. É essa vontade de aprender,